Bom, vamos lá. Então, vamos falar das patologias agora. Eu li um artigo que você escreveu na UOL, um artigo bem interessante, né? Bem interessante, bem legal aquele artigo, está muito bem escrito. E você falou de perda súbita. De repente, o cara desenvolve um distúrbio de linguagem. Você falou da perda fisiológica, da súbita e da mais lenta. Vamos falar, por exemplo, eu acordo com distúrbio de linguagem, assim, de repente. Perfeito. Né? O que pode ser? Uma instalação aguda ou súbita do comprometimento de linguagem, a gente precisa pensar em alguma lesão estrutural de instalação aguda, né? E diante disso, a gente pensa em algumas possibilidades. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tem que pensar em uma causa vascular. Né? Ou seja, um derrame. Um derrame, né? Ou faltou sangue naquela região específica do cérebro, que seria o acidente vascular cerebral isquêmico, né? Que necrosou, faltou circulação naquela região, ou hemorrágico, que seria o rompimento de algum vaso e o sangramento naquela região específica. Então tem que pensar sempre nessa possibilidade e ir rápido ao pronto-socorro. Ou seja, distúrbio de linguagem de instalação rápida e súbita é igual a hospital urgente. Quanto antes. Tem que chegar rápido, porque tem possibilidade de tratamento. Às vezes o cara vai lá, não, mas o braço dele tá ok, a boca tá ok e tal, ele só não consegue falar, deve estar chateado com alguma coisa. Não, é o hospital. Hospital. E o Tem rápido. que ir para o hospital rápido. O quanto antes, porque o tempo faz diferença. Se esse paciente tiver um derrame isquêmico, por exemplo, tem a possibilidade, se ele chega em até 4 horas e meia, quanto antes melhor, porque tempo é cérebro, né? O tempo passando, o cronômetro rodando, é neurônio morrendo. Então tem que ir rápido, porque tem a possibilidade de abrir essa artéria que fechou por um trombo. Então tem a possibilidade de um agente trombolítico... E minimizar a chance de sequela, né? E minimizar a chance de sequela e de desfecho de evolução desse paciente, né? Então isso dá até espaço para um outro podcast. Sim, que é AVC, que seria, né? que é AVC, que seria a possibilidade de O dissolver esse coágulo. O Ricardo fez esse podcast. Ótimo. Por outro lado, Ótimo. se o AVC for hemorrágico, formou um hematoma, é importante o paciente estar no hospital, lugar de quem tem entupimento de artéria do cérebro, entupimento súbito de uma artéria do cérebro, assim como sangramento no cérebro, é no hospital. Não fique em casa diante desses sintomas. Isso é muito importante nós reforçarmos. Se tiver entupido e se tiver dentro do critério temporal, ou seja, dentro de 4 horas, nós podemos abrir o vaso. E se estiver sangrando, o paciente precisa ficar dentro do hospital para controlar a pressão, para não continuar sangrando, para não ressangrar, por exemplo. Se tiver uma crise hipertensiva muito exagerada, num sangramento cerebral, nós precisamos controlar a pressão para que não haja ressangramento. Ou seja, e se o hematoma for muito grande, nós podemos operar o hematoma e preservar cérebro. Em outras palavras, lugar de quem tem distúrbio súbito de linguagem, dificuldade súbita de linguagem, seja na compreensão, seja na expressão, né? Como a dificuldade de linguagem é um sintoma, esse sintoma deve ser atribuído ao AVC e vocês devem levar os pacientes para o hospital imediatamente. E outra coisa importante que às vezes melhora, né? E se melhorar não necessariamente significa que você tem que ficar em casa e que está tudo bem. Muito interessante isso. Porque pode ser o que a gente chama de um ataque isquêmico transitório. E isso seria um evento embólico, fechou a artéria e o próprio organismo dissolveu. Mas isso significa que pode recorrer, pode acontecer de novo. E dessa próxima vez, não dissolver você o não coágulo tem a mesma chance que você teve. Que você teve antes. E fechar completamente, e aí sim você tem um evento, um derrame grave e deixar uma sequela importante. Então, se você teve e mesmo assim melhorou, tem que ir para o hospital. Tem alguns pacientes até que descrevem, eu fiquei acho que uns 10 segundos. Eles falam assim, 10 segundos. Doutor, foi muito esquisito. Eu estava conversando, de repente, não conseguia mais falar, ou não falava coisa com coisa. Minha esposa percebeu, ela perguntava se eu queria café, eu falava banana ou seja, o cara ficou com distúrbio de linguagem por alguns segundos e melhorou. Aí eu não me preocupei, não, tem que se preocupar. Com certeza. Até que se prove ao contrário, foi um ataque isquêmico transitório, ou seja, abriu a artéria lá, mas você tem risco de ter um pior, né? Em outras palavras, se houve o sintoma neurológico,
Se apareceram sintomas neurológicos, pode ser de linguagem, pode ser de sensibilidade, tipo dormência em metade do corpo, por exemplo, ou diminuição de força de um dos lados do corpo, ou alteração do equilíbrio, ou alteração da marcha, a pessoa não consegue andar, fica com andar como se fosse andar de embriagado, andar de bêbado, e mesmo que seja transitório, tudo passou em 20 minutos, por exemplo, devemos levar o paciente para o hospital. Por quê? Porque dentro das primeiras horas, a chance de recorrência e de algo mais grave e que deixa com sequelas graves, a chance não é pequena, a chance é alta. Exato. E só para citar diagnósticos diferenciais, né? Outras condições que poderiam também gerar uma alteração de linguagem de forma súbita e às vezes transitória. Seria, por exemplo, uma crise epiléptica. Focal, né? Uma crise epiléptica focal, que seria uma irritação do cérebro naquela região específica da linguagem que a gente já falou aqui. Isso pode gerar um bloqueio da linguagem que pode durar bastante tempo, inclusive virar um status, que é a permanência dessa crise e um bloqueio da linguagem de forma muito duradoura. Ou seja, tem que ir para o hospital de qualquer maneira. Exato. Tem tratamento, né, para evitar recorrência, ou até essa crise focal pode progredir para uma crise generalizada que a gente conhece como tônico-clônica generalizada, uma crise convulsiva propriamente dita. E tem tratamento para evitar que isso aconteça. E o outro diagnóstico diferencial seria uma aura relacionada à enxaqueca. Que às vezes o paciente pode ter uma alteração de linguagem transitório, né? Pode sentir uma dormência no braço ou uma alteração visual que perde um campo visual, ou a visão fica meio ondulante, vê pontos cintilantes na visão e pode ter uma correlação direta com a dor de cabeça em seguida ou não, e que pode ser uma manifestação relacionada à enxaqueca, que também tem tratamento para prevenir novos eventos. Isso é a tal da depressão alastrante? Exatamente. A gente gosta de depressão alastrante. Caso seja enxaqueca e você nunca foi investigado, ou seja, caso seja sintoma neurológico associado à enxaqueca, mas a pessoa nunca foi investigada, também merece procurar o médico para uma investigação. Até que se prove ao contrário, a gente deixa a enxaqueca aí como diagnóstico diferencial, de exclusão. Tipo assim, ficou afásico, vai para o hospital, tive a dor, vai para o hospital, faz os exames, investiga. E uma outra causa que também dá esses distúrbios de linguagem ou qualquer sintoma neurológico súbito e que ocorre com uma certa frequência que nós precisamos descartar, hipoglicemia. Isso. Então, E se tiver tendo hipoglicemia, o lugar é também no hospital. Exato. Tudo Perfeito. No hospital. E isso que você falou, Marcelo, é muito importante, né? O diagnóstico de exclusão é uma hora de enxaqueca, né? Não vou pensar que seja uma hora de enxaqueca como principal hipótese, porque eu posso deixar de dar o diagnóstico de doença mais grave e tratável como um derrame, né? E você tira a chance do cara, e você dá a chance pro cara ter o segundo AVC. Exato. E, além disso, quem tem enxaqueca com aura tem mais chance de ter AVC do que populações que não têm. Sim. Isso é tão um cuidado que tem enxaqueca com aura e fuma ou usa anticoncepcional combinado com estrogênio, aumenta ainda mais a chance de trombose. É um cuidado, né, que precisa ter. Até que se você trabalha no pronto-socorro e for perguntar para todos os pacientes que chegaram com acidente vascular cerebral grave, né? Por exemplo, metade do corpo sem se mexer, sem conseguir falar, etc. E for tirar uma boa história, a família ou mesmo o paciente, eles acabam falando, doutor, na verdade, não é a primeira vez que eu tenho esses sintomas. Na verdade, semana passada eu tive um pequeno sintoma, formigou o meu braço, etc. E como foi discreto, eu deixei para lá. Acabei não procurando o médico. Então, de modo, com uma porcentagem assim não desprezível, as pessoas te contam que houve algum sintoma neurológico antes, só que não procurou o médico, não foi investigado. Aí acabou tendo um AVC de vez. Nós somos da época aí, na década de 80, 90, né? O cara tinha um sintoma desses, chegava bem no pronto-socorro, o cara dava o AS, vai procurar um neurologista, porque você não tinha também muitas formas de investigar. Hoje não. Se o cara tiver isso, ele é internado, investigado,
porque não vamos dar sopa para o azar, né? Exatamente, Marcelo. E, infelizmente, tem regiões do Brasil, né, até mesmo dentro do estado de São Paulo, que ainda é feita essa conduta. Eu já vi isso. Do paciente ter um acidente vascular cerebral, um derrame, e não ser feito o E ficar trombolítico. passeando por aí, né? Então, hoje em dia, a gente tem a disponibilidade da telemedicina, né? Ah, Que tem um neurologista à distância que você faz uma ligação e fala, ó, o paciente chegou com suspeita de AVC, o que, que a gente faz, né? Tendo uma tomografia de crânio já é suficiente para auxiliar na condução do caso. Isso é uma questão de saúde pública, né? Que vale a pena a gente bater em cima disso, que o derrame na fase aguda tem possibilidade de tratamento e a gente precisa divulgar isso, expandir isso. É uma questão super importante. e isso entra nos distúrbios da linguagem. Quer dizer, ficou difícil para falar subitamente, ficou esquisito, faltou a palavra, não sai som. Pronto, Isso, não consegue construir a frase, não consegue, sabe o que falar, mas não está conseguindo encontrar a palavra e não está conseguindo construir a frase. Procure o médico.